Boa noite, um prazer recibir-te, Célia, no Caminho do Encontro. Vera, Cili, Nali, um prazer estar aqui hoje para recibir a la doctora Flavia Fairbanks desde Miami y el doctor Renato Falchi desde São Paulo y eu esta vez desde Buenos Aires. Vocês sabem que una vez al mes eu vengo a ver a minha mãe, que está doente, así que esta vez es desde aquí. Vamos a estar uno en Estados Unidos, otro en São Paulo y eu desde Argentina. Y la verdad, una honra recibir hoy de la mano de la doctora Flavia, nossa columnista, al doctor Renato Falchi para falar sobre cáncer de próstata, impotencia y sexualidad masculina no mundo da maturidade. Vamos lá. Flavia, te estoy mandando convite. Un placer recibirte aquí desde Miami. Ahí estamos convidando. Olá! Olá, boa tarde. Tudo bem? Nossa, imagina a honra hoje de ter a vocês dois aqui con un tema que hemos traído tantas veces desde la preocupación de la mujer madura y que hoy vamos a tener la maturidad de abrir el tema de la sexualidad masculina y do cáncer de próstata para nuestro público femenino y también masculino. Nos hemos feito o convite, Flavia, extensivo para los casais en esta oportunidad, porque hallamos que de a dois se puede enfrentar muito melhor, principalmente para o homem, que para estas coisas ele tiene sua resistência. Mas vamos convidar já al doctor Renato. Estamos todos empolgadísimos de tenerlo a él aquí. Eu já mandei o convite. Aí está. Olá, olá, olá. Boa noite. Boa noite. Oi. Deixa eu só ver como eu viro a câmera. Tudo bem? Você toma seu tempo. É uma honra ter a você aqui no Espaço do Caminho. Deixa eu tentar entrar, que estou entrando com a câmera contrária aqui. Fica tranquilo. Deixa eu tentar, vou sair e entrar de novo. Como você deseja, hein? Vou sair e entrar de novo aqui, vamos ver. Perfeito. Flavia, hemos recibido una cantidad. Flavia, ¿você saiu? Vamos lá. Flavia. Tengan todos un poquito de paciencia. Estamos teniendo a la doctora Flavia desde Estados Unidos, al doctor Renato desde São Paulo. Pronto, de volta. De volta. Eu acho que na hora que você mandou o convite para o Renato, eu caí. A gente tem que conseguir fazer aquele convite de dois. Mas estou aqui de novo. Perfeito. Estamos aí e Renato está tentando entrar de novo. Vamos a mandarle de novo convite. Ele estava virando sua câmera. Todo mundo tenha paciência, por favor, porque uma live para lá de importante hoje. Super internacional. Três países diferentes hoje y con una audiencia que está expectante. Han mandado muchas preguntas. Flavia, vamos a ir conversando hasta que él consiga entrar. Para el público que tenemos nuevo, la doctora Flavia Fairbanks, gustaría que você se apresente um pouquinho com teu currículum, hasta que Renato chegue. Sim, então, para todo mundo, primeiro, boa noite. Eu sou ginecologista e obstetra, especializada em sexualidade feminina, em aspectos hormonais, nas questões de menopausa e todos esses tratamentos hormonais, e também em reprodução humana. Toda a minha formação foi na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e depois fiz toda essa formação em áreas que me apaixonavam. Comecei com a endometriose, que eu ainda trato até hoje muitas dessas mulheres, e depois fui para a sexualidade feminina, justamente porque eu achei que era o melhor jeito de poder abraçar as duas questões
oferecendo para essas pacientes Pronto. o melhor. Deixa o Renato falar um pouquinho, porque a maioria das pessoas já me conhece. Oi, Renato, boa noite. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, boa Eu noite. acho que seria bom tirar os comentários e a gente los coloca no final, porque como somos três, para que vocês não fiquem com Perfeito. o rosto tapado, ok? Já está. Aí estamos. Combinadíssimo. Pronto. Melhor. Renato, bem-vindo ao Espaço do Caminho do Encontro. É uma honra que você haya aceptado o convite da doutora Flávia para estar aqui. Este é um espaço para mulheres que entram na maturidade e sempre hemos abordado o tema da sexualidade desde as dificuldades e o olhar feminino. E muitas vezes, Renato, hemos tenido desde nossas seguidoras como das pacientes de Flávia el deseo de traer la información de calidad en relación a la sexualidad masculina, a las posibles secuelas de un cáncer de próstata, qué acontece con la impotencia y cómo o homem encara esto, ¿no? Porque en general es mucho más fácil, y ahí la doctora Flavia va a reforzar lo que estoy falando, que sea la mujer que lleve sua dificuldade ao consultório da ginecologista que o parceiro homem. Sim. Mas Obrigado antes que pelo nada, convite. peraí, se apresenta. Eu só te quis poner o contexto de a que lugar você havia chegado dentro do caminho, ok? Agora, por favor, se apresenta você. Obrigado pelo convite, né? Agradeço bastante essa oportunidade de estar junto com vocês, discutindo aí uma visão um pouco ampla sobre o assunto. Eu sou urologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, né? Somos contemporâneos de faculdade com a Flávia, né? E temos aí uma carreira aí de consultório e de pesquisa na universidade, né? Então, acho que dá para a gente conversar com esse assunto com bastante visão prática, né? Do que a gente observa até no mundo atual, né? Que vem passando por algumas transformações, né? Vai ser muito bom, vai ser uma experiência muito boa aí. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí. Obrigado a você e desde já fica aberto o convite. Se você quer ser nosso urologista, colunista, junto com Flávia, muito bem-vindo ao Caminho do Encontro. Eu acho que Obrigado. vocês... Mas sabes por quê, Renato? Basicamente, porque um tema que está presente na maturidade e pouca gente lo coloca em cima da mesa. Sim. Exatamente. Bem, Flávia, seja você um pouco a que abra o conteúdo de hoje e guia um pouco a Renato. Eu vou estar aqui com as perguntas que mandou o público e vamos a ir fazendo as intervenções que correspondam. Por favor. Muito bom. Bom, eu acho que a importância do que a gente vai conversar hoje, ela extrapola um pouco só esse bate-papo da live, porque eu tenho certeza que a nossa audiência aqui, quem estiver nos escutando, vai ter possibilidade depois de divulgar isso que a gente vai conversar, justamente porque é muito pouco falado. Então, eu, inclusive, estimulo essas pessoas, né, que receberem essas informações, que possam ou que permitam que esses bate-papos surjam nos seus meios sociais e tudo mais, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa abordar tudo isso. Por quê? Como a gente já tinha até começado a falar, eu sou super apaixonada pelo tema da sexualidade feminina, e a gente já conversou disso aqui no Caminho do Encontro inúmeras vezes, tanto em encontros presenciais quanto online, mas sempre fica faltando aquela parte que a gente deixa, bom, muitas vezes o problema não é exclusivamente feminino, o problema é do relacionamento ou o problema é masculino. E o que a gente faz com tudo isso? Então, eu achei muito bacana e agradeço publicamente o Renato ter aceito esse convite. Ele acabou de me falar um pouquinho antes da gente entrar aqui na live e falou, olha, é um tema que a gente fica, né, sempre com cuidado para falar, porque, claro, é uma coisa que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado em relação à nossa imagem profissional de tratar com esses assuntos, saber da dificuldade que os próprios pacientes, não são só os pacientes, aqui eu acho que a gente tem que falar dos homens, porque uma pessoa que tem uma disfunção qualquer que seja, sexual e assim por diante, não necessariamente ele é um paciente, mas ele pode apresentar uma dificuldade ao longo da vida. Então, esse homem
chegar num consultório, abrir a sua dificuldade e conversar do que está acontecendo, é, de fato, uma situação que a gente precisa estimular que aconteça. Então, o que eu gostaria de começar a introdução? Então, primeiro, lembrando que a gente sempre fala de disfunção sexual. Por quê? Porque a saúde sexual é um dos 4 pilares de saúde reconhecidos pela OMS desde a década de 1980. Então, eu sempre começo as nossas lives falando disso, porque eu acho que isso é extremamente importante. Todo mundo pergunta assim depois, mas da onde que vem essa história toda que agora todo mundo discute tudo sexualidade? Antigamente ninguém fazia isso. Realmente, há mais de 40 anos atrás, antes da década de 80, não se discutia ou pouco se falava sobre sexualidade, porque a própria OMS não se preocupava com o tema. E foi a partir daquela época que eles resolveram contextualizar no contexto geral de saúde, que a saúde do indivíduo era ter o bem-estar físico, psicológico, emocional, social e sexual. Então, a partir dali, abriu-se a porta para falar, bom, então se a sexualidade é um dos 4 pilares de saúde, a gente tem que olhar para isso. E foi por isso que, a partir de então, começaram a acontecer as pesquisas científicas e todo esse conhecimento e assim por diante. Mas, se esse tema foi colocado há mais ou menos 40 anos, 40 e poucos anos, não é tão recente assim a nossa percepção de que as disfunções sexuais afetavam inúmeros indivíduos, e eu vou falar um pouquinho das estatísticas que eu levantei para a gente falar. E, fundamentalmente, nesse cenário que a gente trouxe o Renato para discutir, a questão da urologia, quantos dos homens passaram por inúmeras dificuldades ao longo de suas vidas, quer sejam relacionadas à existência de doenças, como, por exemplo, câncer de próstata ou não, às vezes situações só de estresse mesmo que a gente vai acabar falando, que levaram a uma vida sexual, uma piora da função sexual, ou uma vida sexual permanentemente insatisfeita, e que nunca tiveram espaço ou nunca puderam tratar a respeito disso. Então, para a gente contextualizar só um pouquinho, vejam alguns dados que eu levantei agora à tarde, meia horinha antes da gente começar aqui, eu falei, deixa eu ver o que tem de mais atual para a gente falar em números palpáveis. Então, para terem uma ideia, é um universo muito parecido com o universo feminino. As estatísticas mostram que cerca de 45% a 50% dos homens vão apresentar alguma disfunção sexual em algum momento de suas vidas. Ou seja, quase que metade da população masculina em algum momento vai passar por alguma dificuldade da questão sexual. Elas vão ser permanentes, vão ser duradouras? Não. Muitas delas são transitórias, mas alguns deles vão ficar com disfunções permanentes, disfunções duradouras, e que vão motivar a busca por um tratamento e alguma outra abordagem que possa ser necessária. Então, eu acho que com esse gancho, a gente entende que é um problema super prevalente, ou seja, muita gente tem. Se você estiver olhando, a cada 2 homens que você encontrar, um tem um problema, por menos que a gente saiba, e é nosso papel, enquanto difusores de informações de qualidade, chegar e passar essa estatística para as pessoas, porque agora sim, tenho certeza que as nossas ouvintes vão começar a olhar em casa e falar, puxa, aqui moram 3 homens, então 1 ou 2 aqui tem problema e eu não estou sabendo ou não estão sendo cuidados. Então, é com base nisso que eu acho que a gente tem que começar o nosso bate-papo. É um problema importante, é um problema frequente, é um problema que impacta na vida pessoal, porque uma pessoa com disfunção sexual, então ele não está plenamente feliz ou não está plenamente saudável. É um problema que impacta na vida conjugal. Quantas de nossas mulheres não têm essas questões e não conseguem nem falar com seus parceiros, às vezes percebem o problema, mas falam, eu não quero nem tocar no assunto porque eu não quero chatear, magoar, alguma coisa dessa. E quantos homens não sabem que é tão frequente assim, então eventualmente ficam até constrangidos, mas acho que sou só eu que tenho isso. Não, meu amigo, se você estiver nos ouvindo, não é só você. 50% dos homens têm alguma coisa, então não tem nenhum problema e nenhum constrangimento em que você busque ajuda. Eu gostaria de agregar uma coisa e depois já darle a palavra a Renato. Em todo momento, o que procura o espaço do caminho do encontro é qualidade de vida para a mulher e dentro da mulher de su vida afectiva y su relación con su parceiro, ¿ok? Entonces, todo lo que estamos trayendo hoy es con el intuito primero de informar, con información de calidad, con los 2 profesionales que tenemos, y después abrir a luz de pensar en que o problema no só de ela,
porque muitas vezes a mulher tem esta característica de cargar a responsabilidade e que pode ter uma solução, sim, Renato. E aí gostaria que você entrara trazendo todo o conteúdo e o que hoje a ciência oferece para estas dificuldades que pode ter um homem na sua maturidade. Boa noite a quem entrou agora. Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto. Achei interessante que a Flávia já jogou um pouco o problema para o casal, que é uma realidade, né? Então, a gente não pode pensar assim, né? O homem lá quer resolver o meu problema, a mulher quer resolver o meu problema, e os dois estão sem problemas, mas o casal não funciona, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender alguns conceitos. Se eu tiver uns minutinhos, eu vou dar uma passada geral aí, até um pouco do ponto de vista tangenciando alguns conceitos filosóficos sobre a questão sexual e a questão que está envolvida por trás disso, né? A gente, como cirurgião, muitas vezes o paciente chega lá e espera um remédio mágico. E realmente hoje temos remédios mágicos, né? Basicamente, os vasodilatadores. Exatamente. Esses aí, o Sildenafil, Tadalafila, e foram os que ficaram no mercado, que é o Cialis e o Viagra. Eles melhoram a ereção, né? Tecnicamente, isso é uma coisa química, resolve. E para aqueles que apresentam aquelas disfunções transitórias, permite que a pessoa se apoie numa muleta enquanto o pé está se restaurando, né? Funciona exatamente como uma muleta. Problema é que isso não resolve todos os casos, e isso eu deixo bem claro para os pacientes. Então, a primeira coisa que eu pergunto e aí temos que separar também dois grupos de população bastante diferentes, porque essas gerações já têm conceitos muito diferentes, que a população na faixa, vamos pegar uma faixa aí para exemplificar, perto dos 50 anos, e a população mais jovem, a gente pode falar dos jovens mais para frente. Então, a gente tem que entender que a gente envelhece e existe uma piora de desempenho em muitas coisas e melhora em outras, né? O cabelo fica branco, cai um pouco, a gente não consegue mais jogar tanto futebol como jogava, o joelho dói, e a atividade sexual tende a diminuir de frequência, embora ela até aconteça de uma forma até mais madura. Então, sempre tem um ganha e um perde, né? Segunda coisa, a gente tem que pular um pouquinho para entender um pouco da antropologia, né? O que significa o sexo para o homem, né? Então, às vezes os pacientes me perguntam, eles chegam lá, eu estou com um problema, eu saí com uma fulana e não deu certo, papapá. O senhor tem algum remédio? Eu pergunto, como é que está a sua vida conjugal? Quanto tempo você passa... quando foi a última vez que você saiu para jantar com a tua mulher, né? Aí os caras me olham, alguns se espantam, falam, bom, quem está me perguntando isso aí, não é psiquiatra, não é nada e tal. Mas veja bem, é aquele lema, se o casamento vai bem, o sexo vai bem, né? E é muito aquele lema que tem um ditado que fala happy wife, happy life, né? Então, a casa tem que estar bem, né? Tem que estar bem, não é para fazer média com as mulheres, não, mas é a realidade, né? Então, dos mais antepassados do ser humano, né, dos homens das cavernas, né, vamos chamar como os primeiros homens que a gente, quase lá perto de Adão e Eva, né, até atual, a gente tem duas coisas que o ser humano dá muita importância. Uma é o casamento e o segundo é o funeral. Né? Isso acontece sempre. É verdade. Né? Então, tem registro nas cavernas de rituais de funeral. Né? O caçador era enterrado com o arco e flecha dele porque ele imaginava que ele ia caçar uma outra vida. O casamento tinha... né, uma celebração qualquer que seja, qualquer crença, o que fosse, mas tinha alguma celebração. Então, e nós somos os únicos animais que temos a relação sexual de frente, um para o outro. Né? E se a gente for olhar lá para trás, aí tem que citar alguns filósofos, que por coincidência aí são uns santos, mas não tem muita conotação, não tem conotação religiosa que eu vou falar, mas pegar Santo Agostinho, por exemplo, e o próprio São Tomás de Aquino, quando eles destrincham filosoficamente o Gênesis, eles veem que o homem foi feito ao contrário, a mulher foi feita da costela de Adão, justamente para andarem lado a lado. Então, a primeira coisa que é fundamental no relacionamento sexual, né, é ter uma relação de igual para igual com a mulher, né? Não de uma relação de submissão de nenhuma das partes. Então, que haja amor, né? E o amor, a gente aprendeu na escola que o ser humano é um animal racional, né? Isso é meia verdade. De fato, eu acho que tem até uns animais que são muito inteligentes, como golfinhos, papagaio do Congo, eles fazem coisas que, às vezes, até nos seres humanos têm, né, dificuldade até, assim, né? E a gente tem uma coisa que nos diferencia da nossa natureza, né? Que é diferente de todos os animais, que a gente tem a vontade.
Então, houve época que acreditaram que o ser humano era mais parecido aos anjos, depois houve época que hoje acreditam um pouco que é parecido com o animal, e a gente não é nenhum dos dois. A gente é um composto, né, que tem uma vontade, né, que vem da alma, que ilumina o intelecto, que é a nossa inteligência, e aí se mistura com as nossos desejos, né, mais instintivos, e o produto disso aí é uma ação, né? Então, na hora que a gente... É fundamental que exista o relacionamento sólido, né, do casal que está se propondo a ter uma relação sexual. Então, se o relacionamento vai bem, a atividade sexual vai bem, né? E o ato de amor é um ato da razão, é um ato de doação para outra pessoa, né? E vice-versa. Então, nesse cenário ideal que eu estou pintando aqui, as disfunções sexuais, elas se reduzem a um número pequeno, que acaba sendo o número de disfunções orgânicas, né? Então, hoje em dia é muito raro uma pessoa na faixa, vamos chamar, como nós todos estamos com a mesma idade parecida, vamos falar que é a melhor idade, né? É muito difícil alguém estar com a saúde mal cuidada nessa idade, né? A gente faz um check-up, trata a pressão alta, trata o colesterol, toma um remédio aqui e ali, e as artérias do corpo estando bem, as artérias do pênis também vão estar bem, né? As doenças, elas são, de regra geral, sistêmicas, né? O câncer da próstata, a gente fala depois que particularmente agride isso especificamente, e existe tratamento específico para isso, né? Então, havendo uma relação boa no casal, existe um relacionamento sexual, tende a ser bom e ter poucos problemas, né? Então, e qual que é o oposto disso que a gente observa, geralmente por trás de quem tem uma disfunção sexual que não tem origem puramente orgânica, né? Não tem um distúrbio vascular, neurológico ou hormonal. Existe uma tendência dessa relação caminhar no sentido do uso da outra pessoa, que é o oposto do amor. O oposto do amor é o egoísmo, né? A pessoa acaba, na hora que não existe uma entrega plena ao outro, e vice-versa, acaba aí derivando algum grau de disfunção sexual nos maiores escopos que isso pode acontecer, particularmente um que está muito relacionado a isso, é a ejaculação precoce, né? Então, assim, sendo muito, agora já encerrando aqui essa primeira parte, o tratamento medicamentoso para disfunção erétil masculina existe, ele é bastante acessível, foi uma mudança de paradigma que ocorreu de 20 anos para cá com o surgimento do Viagra, isso mudou o tratamento da água para o vinho, a gente se restringia a dar placebo para as pessoas do passado, essa é a realidade, são remédios que não faziam o menor efeito, né? Então isso existe, né? Agora, a gente tem que sempre pensar que por trás de uma disfunção sexual pode existir um problema maior, justamente porque a gente não é somente um animal que vive de reflexos, né? Que a gente não é só o corpo. Então, você já trouxe Exato. uma coisa importantíssima de todo o que falou. Primeiro, a importância do vincular, que normalmente só pareceria que é uma coisa que influencia na mulher, mas estamos confirmando que no homem também, muitas vezes, sua disfunção sexual pode ter a ver com a relação de vínculo que tem dentro de seu casamento ou de sua relação ou com sua parceira. Eu poderia agregar-te, Renato, que o estresse do trabalho, o estresse que se vive hoje, em geral, dentro da sociedade, também é um fator que influencia a potência do homem, porque passa muito por a cabeça. E você já falou que há 3 tipos de dificuldades físicas: a hormonal, a neurológica e a vascular, correto? Esses podem ser 3 problemas que se apresentem. Bem, vamos a entrar directamente a lo que es el cáncer de próstata y las secuelas que trae el cáncer de próstata, porque es la cosa que más o público ha preguntado y tengo muchas preguntas para hacerte focadas puntualmente en esto. Perfeito. Bom, o câncer de próstata, quer dizer, mais que o câncer, o tratamento do câncer da próstata, ele afeta potencialmente os 3 pilares, né? Que seria, ele afeta a parte vascular, porque existe uma cirurgia que mexe nessa vascularização do pênis, ou próximo a ela, afeta a parte neurológica, porque do lado da próstata passam 2 feixes nervosos, que não são exatamente um nervo específico, mas é um grupo de pequenos nervos microscópicos que são colados na próstata, e a cirurgia afeta esses nervos em maior ou menor grau. E quando o câncer é um pouquinho mais avançado, um dos tratamentos é o bloqueio hormonal. Então, é praticamente levar a testosterona do paciente a níveis muito próximos da testosterona feminina, perto de 0. Ele fica num primeiro bloqueio
né, com a testosterona somente da adrenal, que é mais ou menos 10% da testosterona do testículo. Então, o tratamento do câncer da próstata, ele atinge os 3 pilares da fisiologia da ereção, né? Então, o que a gente tem de novidade para isso? Que hoje a gente tenta ser o mínimo agressivo possível, para tentar ter o mínimo de efeito colateral nesse tratamento. Mas, grosseiramente falando, metade dos homens, estou dando um número bem genérico, que acho que é o objetivo, né? Metade dos homens que tiverem que passar por um tratamento de câncer de próstata, né, eles vão experimentar algum grau de disfunção erétil, né? ¿Es temporária ou é definitiva? Então, a maioria é temporária, né? A gente sabe que depois de um ano, uma boa parte recupera, né? Hoje, com as técnicas... Que coisa boa, hein? Essa é uma coisa importantíssima que você está falando. São sequelas temporárias. Exato. É uma parte, né? Depende muito da reserva funcional, né? Então, é assim, se a ereção já era mais ou menos antes, a tendência é que a gente sempre desça um degrau, né? Mais ou menos, né? 1, 2 degraus. O que acontece? Se a gente tinha uma reserva funcional muito alta, essa descida de degrau ela não tem importância clínica. Se a coisa já estava na corda bamba, isso pode ser a gota d'água para manifestar clinicamente uma disfunção. Hoje em dia, com as técnicas que procuram ser menos invasivas, cirurgias um pouco mais precisas, né, tem uma linha de tratamento para alguns casos selecionados, de fazer uma vigilância ativa, a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais. Mas é difícil não relacionar câncer de próstata a uma sequela nessa linha, tá certo? Mesmo que temporária. Porque já que estamos nisto, tem gente que usa fralda, tem gente que passa a ter incontinência urinária, isso afecta a autoestima, isso afecta a vida social, a relação íntima. Em geral, quando é uma sequela de incontinência, também é temporária, Renato? Felizmente a incontinência urinária é bastante rara, tá? Temporário, ela existe praticamente em todo mundo nas primeiras semanas após cirurgia. Um pouco mais, um pouco menos, depende de uma série de fatores, o principal deles é a idade, tá? Agora, incontinência definitiva, felizmente, aí é rara, é na casa de 2%, um número bem pequenininho, não é para se preocupar muito com isso, tá bom? Uhum. Renato, tem homens que precisam de um injerto. Também viram muita pergunta sobre isso. De que se trata isto? Enxerto, não, acho que aí sou eu que vou perguntar do que se trata especificamente. Ou é a prótese peniana? Isso, exato. Prótese, não, perfeito. Então, o tratamento, como é que é o tratamento da disfunção erétil? Vamos deixar de lado as causas psicológicas, tá certo? Vamos falar da questão orgânica agora. Tem 3 tratamentos para disfunção erétil. Primeiro, os comprimidos, tá? Viagra, Cialis, basicamente o que tem no mercado hoje em dia. Segunda opção, os remédios injetáveis. Injeção no pênis. É um vasodilatador que injeta no pênis e provoca uma ereção reflexa, química. Não depende nem de estímulo. Se der uma injeção e sair no meio da rua pelado, vai ter ereção, tá certo? Tendo uma condição vascular. Tem alguma contraindicação? No longuíssimo prazo, pode dar um pouco de fibrose, tem a dor no momento da injeção, de forma que não é o tratamento mais usado, tá certo? A primeira linha são os comprimidos, tá certo? Disparado. Inclusive, depois da cirurgia, tem um programa de reabilitação precoce, né, desses pacientes, de já estimular a vasodilatação peniana com remédios logo no pós-cirúrgico. Terceira opção, quando nada funciona, existe a prótese. Porque não tem retorno. A prótese, uma vez colocada a prótese, a gente tem que substituir o tecido peniano que gera a ereção pela prótese. Então, um caminho sem volta. Não dá para depois se arrepender e tirar a prótese. Fica um pênis, do aspecto, do ponto de vista sexual, inutilizado, tá certo? Então, a prótese é reservada para os casos que são refratários a todos esses tratamentos, né? Mas ela funciona bem, né? Renato, funciona bem. Alguém perguntou se você sabe se para essa cirurgia o SUS ou os planos de saúde acompanham o processo. É uma coisa reconhecida dentro do sistema de saúde? Sim, é reconhecido. A prótese, temos 2 tipos de prótese. Uma prótese semirrígida,
Essa aí não tem grandes problemas. Eu nunca vi dar problema em plano de saúde, até no SUS tem, né? Uhum, A prótese inflável, que tem suas vantagens e desvantagens, porque ela é mais fisiológica, porém bem mais cara e muito mais sujeita a problemas mecânicos, porque ela tem várias conexões e dispositivos, né? Ela já é coberta por muitos planos e até no SUS aparece de vez em quando, né? uhum, Obviamente, quando a gente fala de saúde pública, tem sempre uma demanda maior do que os serviços, então a fila é a regra, né? uhum. Mas é um tratamento bastante estabelecido, não é nenhuma novidade que eu estou falando, né? Não é tratamento que a gente chama de padrão ouro, né? Gold standard, né? Renato, ¿tem risco o cáncer de próstata? ¿Tem metástasis? ¿Cómo se Tem, trata? tem sim. É um câncer que, na maioria das vezes, ele é lento e não muito agressivo, tá certo? Essa é a realidade. Mas, como ele é muito prevalente no homem, né, depois do câncer de pele, ele é o mais prevalente no homem, ele acaba tendo uma certa mortalidade, porque em número absoluto é grande, né? Uhum. Porque ele é muito prevalente. Qual é o controle que tem que fazer-se a partir de quando, o homem? Então, tem várias linhas no mundo, né? Aqui no Brasil a gente segue um pouco um check-up bem individualizado, que é um misto da cultura europeia e americana. Então, tem que diferenciar dois grupos. O grupo que tem história forte na família. O que é história forte na família? Dois ou mais parentes com câncer de próstata. Exemplo, pai e o tio irmão do pai, pai e o irmão mais velho, né? Esses casos têm que começar com 40 anos. Quando não existe história de câncer de próstata na família e quando não tem sintoma, dá para começar mais perto dos 50. O que eu faço? Né? Aqui, a gente, com 40 anos, eu já peço um PSA, que é um exame de sangue. Então, a pessoa já tem, hoje aqui em São Paulo, as pessoas têm cultura de fazer o check-up de alguma coisa. Né? Isso, felizmente, graças a várias campanhas, o homem está acordando um pouco para essa questão, né? Seja levado pela mulher, a gente tem sempre que lembrar que a mulher tem essa cultura maior de se cuidar do que o homem, né? Acho que pela própria natureza masculina, de se sentir um pouco invencível, de ser, entre aspas, aí um pouco mais o herói, assim, ele vai menos no médico, né? Então, tem até uma estatística que a gente fez quando estava na sociedade, que para cada 6 mulheres que vão ao ginecologista, só um homem vai no urologista fazer check-up, né? E esse homem, geralmente, ele vai levado pela mulher, né? Então, faz parte, né? Aqui em casa, quem marca os exames todos é minha mulher, eu nem discuto mais. Então, ela manda aí, eu vou, e não adianta, é assim mesmo, tá? Não adianta de querer mudar, porque fica pior. Então, o homem eu sugiro que, assim, inclua nos exames de sangue, a partir dos 40, um PSA. Se esse PSA for menor que 1, ele está numa faixa bastante protegida, a gente pode empurrar esse check-up mais completo mais perto dos 50 anos. Se o PSA começar a subir, ou se ele tiver história na família, a gente começa a fazer até o exame do toque mais cedo, e hoje a gente tem alguns recursos antes de chegar na biópsia. A gente tem a ressonância magnética, que apareceu para câncer de próstata, está bem estabelecida, ela consegue a semelhança do que faz nos tumores de mama, que dá uma nota de 1 a 5 para o nódulo, não é isso, Flávio? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige aqui. Então a gente tem na mama o TIRADS, né? Para próstata a gente tem o PIRADS, a gente dá uma nota de é o T da tiroide, é verdade. Então, a gente dá uma nota para esse nódulo prostático, tem os de baixo risco, os de alto risco, então a gente consegue, com bastante fidelidade, fazer o diagnóstico do câncer da próstata, né? E aí depois escolher o melhor tratamento para cada paciente especificamente, né? Renato, voy a comenzar con las preguntas, porque después quiero entrar para los más jóvenes, que son nuestros filhos, o por qué este uso do Viagra y do Cialis na juventude, y el tema de eyaculación precoz en los jóvenes. Pero primero quiero responder todas estas preguntas. Impotencia y testosterona, saliendo un poco do cáncer de próstata. O homem puede requerir de reposición de testosterona para melhorar su actividad sexual? Puede ser un factor, un desajuste hormonal? Sim, mas é raro, tá? Essa ideia é mais veiculada do que realidade. Então vamos lá, que é um assunto bastante interessante. Primeiro, o homem não tem uma parada abrupta da produção de hormônio como existe na mulher. Não existe andropausa, né? Eles estão tentando criar esse nome,
que é para criar um diagnóstico que, na minha opinião, não é a realidade. Segunda coisa, o nível de testosterona, ele é genético. Então, tem gente que tem 300, 350, a vida inteira, super feliz. Tem gente que tem 1000 e tem queixa de disfunção erétil, perda de libido e cansaço. Segundo, a SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona, também ela é geneticamente determinado. Então, a pessoa pode ter uma testosterona alta e ter uma testosterona que atua efetivamente nos órgãos, nos tecidos, mais baixa. A conversão de estradiol periférica, que antagoniza de alguma forma a testosterona, também é geneticamente determinado. Então, sim, é possível repor a testosterona e melhorar a função sexual? Sim. Aí o que eu falo, a comparação que eu faço para os pacientes é o seguinte: se a gente pegar qualquer carro, vamos pensar naqueles carros velhos quando a gente era jovem, pegar lá, sei lá, um carrinho velho e colocar um turbo, o carro vai ficar ótimo. Só que a gente tem que pensar nesse carro daqui 10, 20 anos. Então, o que eu pego no consultório? O turbo ao carro? Exato. O que acontece? Os pacientes que eu pego, o jovem ou na meia idade, se perguntar os sintomas de disfunção, né, que eles chamam do distúrbio hormonal da idade, todo mundo tem. Cansaço, falta de vontade de trabalhar, falta de paciência, todos nós temos, tá? E isso aí não é só... Não, acontece, né? Tem que ter as motivações e tal. Aí dá uma testosterona, passa num médico, um nutrólogo, enfim, o mesmo urologista, dá testosterona. O endócrino. O endócrino, o que for. Entope testosterona, ele fica ótimo. Aí vem a pergunta, vai tomar por quanto tempo? Não existe estudo mostrando segurança de reposição hormonal para 10, 15, 20 anos. E na mulher já aconteceu isso aí, começou a aparecer câncer de mama depois. Né? Então, aí chega uma hora que tem que parar. Na hora que ele para, ele não produz nem a dele mais, porque o testículo dele ficou atrofiado. Então, eu, como urologista, o que eu trato no consultório são as sequelas dessas reposições hormonais mal indicadas. Então, assim, existe indicação de reposição hormonal em homem? Sim, existe. Elas são raras e devem ser vistas com muita prudência e por gente muito qualificada. Tá certo? Então, se tiver homem escutando a gente aqui, fujam de coisas mágicas. Faz uma fórmula na clínica de alguém que ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu peço a bula desses remédios que esses pacientes tomam em clínicas, por aí nunca aparece. Tá? Testosterona bioidêntica, que molécula é essa? Diferente do 1-decanoato, dessas que tem comercialmente viáveis, né? Então, prudência nesse tema, tá bom? Existe, não estou negando a ciência, mas prudência, isso aí é super indicado, de regra, tá? Renato, você coincide que muitas vezes, e não sei se você faz ou não sei, uma pergunta minha, que esse paciente homem precisa de um trabalho terapêutico muito mais que de uma reposição hormonal? Mas sem dúvida, o difícil é convencer. Sem dúvida. Eu estou agora num sufoco para mandar os pacientes, não vão, N motivos. Olha, N motivos, se começar a falar disso aí, vamos ficar aqui até amanhã, porque não vai. Primeiro, né, todo mundo é imediatista, todo mundo quer ganhar muito, investir muito. Então, eu quero uma terapia, com todo respeito, a gente sabe que em todo mercado tem coisa boa, coisa média e coisa ruim. Quer ter uma terapia baratinha, mal feita e ter resultado milagroso? Não existe, tá certo? Não existe. Eu falo para os pacientes, enquanto eu fiquei 5 anos estudando para tratar câncer de próstata, mais 6 na faculdade, tem uma pessoa que ficou 5, 10 anos estudando terapia. Então, tem que ter terapeuta capacitado, né? Isso é fundamental. Renato, em algum momento você se planteia dentro de sua equipe incluir um terapeuta como parte de um possível tratamento? Não, eu tenho os terapeutas de referência que eu mando, né? Que são gente especializada em medicina sexual, são psiquiatras, terapeutas que trabalham nessa área especificamente e que é um público pequeno, tá? Que não é tanta gente que a gente... Especificamente eu mando para esses pacientes, para esses terapeutas. Mas que, assim, tirando as causas orgânicas, né? Assim, tem 2 grandes grupos. Tem as causas orgânicas clássicas, então um diabético mais velhinho, a vida inteira com uma pressão descontrolada, e aí a coisa acaba piorando mesmo. Isso aí é o remédio, se não der certo é prótese e tal, isso é muito fácil, né? A gente lida muito bem com isso aí do ponto de vista cirúrgico, né? Tem os que têm disfunções transitórias,
está mais estressado no trabalho, enfim, deu uma enroscadinha em casa no relacionamento, toma um Viagra aí, um Cialis e toca a vida. A hora que ele enjoar do remédio, já passou também o problema e se autoequilibra, né? E tem um grupo que precisa de tratamento de verdade, que aí precisa da terapia, muito mais do que de mim, na verdade, entendeu? Essa é a realidade. Bien. Preguntan lo siguiente. ¿Antidepresivo influencia na erecção? Na ereção, diretamente não, a maioria deles não, mas na ejaculação sim. Retarda a ejaculação. Inclusive, é uma classe de remédios que a gente usa para ejaculação precoce, né? Bem, agora vamos a falar disso. Depois, a medicação para colesterol, perguntam, também pode afetar o retardo do orgasmo ou a ereção? Não, classicamente o que afeta é beta-bloqueador, que é remédio para o coração e para a pressão. Os que são mais seletivos são os que mais afetam. Os que são um pouquinho alfa e pouco beta, menos, tá? Tem alguns remédios psiquiátricos que afetam, né? Alguns poucos, né? Tratamentos hormonais para câncer, obviamente, que afetam. Alguns outros antihipertensivos. A questão que a gente tem que entender é que, assim, a gente às vezes está dando remédio para uma pessoa com 60 anos, que já não tem uma reserva funcional tão grande. Então, às vezes, aí é a gota d'água. Mais a medicação, mais o filho que bateu o carro, mais a mulher que está na menopausa, entendeu? Que é uma série de coisas. A multa que chegou em casa. E aí depois toca o telefone bem naquele dia do mês que ia ser o dia, daí só no mês seguinte, entendeu? É assim a realidade, né? Muito bom. Bom, eu quero entrar em um tema hoje, porque é um privilégio ter-te aqui. Eu vou abrir para perguntas, ok? Activar comentários. Gostaria, quem tiver e quem quiera mandar suas perguntas, por favor, están abertas, fora de las que fuimos respondiendo, que ya habían llegado aquí. Eu gostaria entrar a um tema, porque, bueno, muitas de nós somos mais de filhos homens, y esta locura en donde la gente joven está consumiendo Viagra y Cialis en una fase da vida que não seria necessário. Por que está acontecendo? Renato? Ótima pergunta. É um tema que especificamente eu estudei para poder atender uma demanda de consultório absurda. Hoje tem muito mais jovem com disfunção erétil do que gente da minha idade para cima, né? Então, o jovem hoje não consegue nem isso mais, né? Assim, por que isso? Então, o pior, 2 grandes problemas do jovem hoje em dia. Número 1, vício em pornografia. Vou repetir, vício em pornografia. Estou até com uma estatística aberta aqui, que eu peguei, fiz igual a Flávia, peguei uma colinha para falar. Hoje, na média de idade, as crianças, 91% das crianças com 9,6 anos de idade, em média, já tiveram contato com alguma instrução sexual que eles chamam nesse livro de, entre aspas, impuras. Quer dizer, não foi dado pelo pai e pela mãe. Os pais falam, na média, com as crianças em torno dos 15 anos. Ou seja, a criança aprende sexo no filme pornográfico com um amiguinho da escola que aprendeu com o tio mais velho no filme pornográfico. O consumo de pornografia, eles foram fazer um estudo nos Estados Unidos para comparar universitário, era um grupo controle. Quem consumia pornografia mais de 2 vezes por semana e quem consumia menos, para ver que a disfunção erétil. Não conseguiram achar o grupo controle, porque todo mundo consumia. É muito fácil. O que na minha época, a gente precisava pegar uma revista no jornaleiro, que era comprada por alguém escondido, mais velho, vinha com uma capa preta, e a hora que a gente abria tinha uma mulher de biquíni lá dentro, nada mais que isso. Hoje, em 2 cliques na internet, tem o que quiser. Bom, então consumo ao vivo. Então, consumo de pornografia. Segunda coisa, a facilidade do sexo. O ser humano lida mal com prazer. Como é que a gente sabe disso? Tem um estudo da Harvard Medical que publicou em 2012, depois isso veiculou mais há uns 4, 5 anos. A gente tem um núcleo no cérebro, que é o tamanho de uma ervilhinha, chama núcleo accumbens. A cada prazer que a gente sente, esse núcleo ele tem uma descarga enorme de dopamina. Então, ganhar dinheiro, poder, jogo, bingo, sexo, droga, o que for que dê prazer, esse núcleo recebe uma descarga de dopamina. Problema, esses receptores, eles fazem uma coisa que chama down regulation.
Eles exigem a cada vez uma descarga maior. Então, por exemplo, um exemplo que eu uso até para os pacientes. Se eu der um Porsche para alguém virar motorista de Uber com Porsche, depois de um ano ele não quer mais ouvir falar do Porsche. E se a pessoa faz sexo todo dia, seja pela internet, seja com uma amiga, o que for, Tinder, o que for, chega uma hora que aí ele vai aumentando o grau de novidades, vai para o sex shop, compra lá, sei lá, o brinquedo que for, depois ele quer assistir a coisa mais bizarra, depois é o negócio com o cachorro, com o animal, chega uma hora que ele fica apático para o sexo, igual um viciado em droga, apático. O cérebro dele não se contenta mais com o estímulo sexual, ele abole o sexo da vida dele. Então fica uma disfunção erétil muito difícil de tratar. Precisa de terapia boa e custa caro. Segunda coisa, é triste. A pornografia é um dos maiores males do século XXI, não tenho dúvida nenhuma. É uma indústria da morte. O índice de suicídio nesses atores pornográficos e de uso de drogas é extremamente elevado. Então, assim, quando a gente consome pornografia, a gente está fazendo um mal para si próprio e está sustentando uma indústria da morte, pior que tráfico de droga. Isso e veja, os pais têm que ficar muito atentos. Isso entra em casa sem saber. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Isso é o maior problema da juventude, isso aí, a pornografia. Bom, derivado disso é que eles passam a enxergar o sexo como objeto, né? Então, não dá. A gente falei no começo de amor, de doação, de entrega, né? O ato supremo de entrega é entregar uma capacidade de paternidade e de maternidade um para o outro, né? É o que mais o homem pode entregar para a mulher, a sua capacidade de paternidade e vice-versa, né? A hora que ele faz sexo pela internet, o que é a mulher? É uma boneca inflável. Não tem diferença, é uma boneca inflável que fala. E vice-versa, porque as mulheres também foram na onda, né? Então, na hora que transforma em objeto o sexo, vira um vício qualquer, como apertar uma bolinha para desestressar. Então, eu vejo assim, chega jovem com disfunção erétil no consultório, eu pergunto quantas horas por dia você vê pornografia? Doutor, como é que o senhor sabe? É 100%. Quantas vezes por dia você se masturba? Quando eu estou nervoso eu me masturbo, quando eu estou bravo eu me masturbo, quando eu estou tranquilo eu me masturbo, quando eu estou em dúvida eu me masturbo. Não dá, né? Não dá, desse jeito não dá. Se a gente tomar 50 cafés por dia, chega uma hora que não quer ver café mais, entendeu? Passa a ser uma coisa compulsiva, gente. Mas a realidade da juventude é essa. A pornografia virou a droga do século XXI. Tá? Então, é a causa... E aí vem ejaculação precoce, porque na hora que existe a relação do uso de uma pessoa, mútuo de uma pessoa, quer dizer, a mulher vai lá e manda, vai lá, você vira para cá, a hora que o homem pode mandar? Eu ejaculei, acabou. É mais ou menos isso. Estou dando um exemplo bem chulo, assim, até para ser didático, né? Então, é a forma da relação. Você acha que é um momento em onde a juventude tem maior problemas de ejaculação precoce por tudo isto? A juventude disparado, tem muito mais ejaculação precoce do que com mais idade, o homem maduro. Não, até porque os jovens de outra época. Exato, não, até porque as questões envolvidas existe naturalmente já um retardo, né? O jovem tem uma ejaculação mais rápida na média, isso vai diminuindo ao longo da vida, né? Uhum. Então, mas a geração jovem consome muito mais pornografia, né? E a geração que trabalha mais exposta a computador. Porque 2, 3 cliques a gente sabe o que tá bombardeado de pornografia e nem precisa entrar em site pornográfico, hein? Isso aí é ligar a televisão. Renato, me conta maconha, ereção, álcool, ereção. Maconha atrapalha e deixa infértil também, porque ela, além de deixar... quando tem o LH e o FSH baixo, que são os hormônios, quer dizer, o eixo da produção de hormônio está deprimido, pode perguntar que é certeza que usa. Isso aí é meio típico, né? E a disfunção sexual também vem. Né? E cocaína dá arritmia e mata do coração, né? Então, assim, a gente tem aí agora um monte de questões, na verdade, assim, né? Todo mundo pegando a campanha e usa aqui a maconha como medicinal, como ponte para liberar a maconha, é péssimo, é tiro no pé do jovem isso aí. E realmente o uso é muito grande, viu? É muito grande. Basta andar na rua, assim, chegar no final de tarde, na Avenida Paulista, é só andar que sente o cheiro, entendeu? Então, a prevalência é alta. É alta. Realmente, eu estou até assustado com a quantidade de disfunção erétil em jovem que a gente anda vendo. Uma coisa que não existia. Porque né? Eu fico assim assombrada, eu leio um pouco as estatísticas do consumo de Viagra e Cialis na juventude. Não era para consumir.
O Viagra e o Cialis, eles têm uma indicação teoricamente muito específica. É para quem tem alguma insuficiência vascular no pênis. Então, quer dizer, seria de homens mais velhos, né, que já tem um certo grau de arteriosclerose, uma disfunção do corpo esponjoso, que já perdeu um pouco a complacência, e usaria isso aí para dar uma otimizada. Agora, a juventude realmente consome porque ele, sem isso, com estímulo normal, ele já o cérebro dele de tanto que usou. Então, é assim, o sexo é bom, mas use com moderação, né? Essa que é a grande... Né? Renato, e o álcool? O álcool depende da dose, né? E da frequência. Numa dose pequena, ele libera um pouco, ele tira um pouco a inibição, né? Então, é aquela bebida que nos deixa alegre, né? Por exemplo, se a gente tomar um bom vinho argentino, assim, a gente fica alegre. Um bom Malbec, assim, né? Um pouquinho. Agora, se tomar um fogo daqueles lá... Aí te vou levar para agradecer-te a live. Depois pido o endereço. Porque a Flávia le mando flores, mas se você flores não pode mandar, vou mandar vinho. Então... Renato, e o álcool no homem na maturidade? O álcool, então, sabe que a definição de alcoólatra é quem bebe mais que o médico, né? Então, é assim, né? Um pouquinho... um pouco de álcool, né? Não tem grandes problemas. O que é um pouco de álcool? A gente, se for um pouco aí, ir para a dose, 20 gramas aí por dia no máximo, né? O excesso de álcool, ele tem problema, né? Ele baixa a pressão, tem uma série de alterações hemodinâmicas, né? E até perde um pouco o uso da razão também, né? Então, o álcool, ele não é intrinsecamente ruim. Eu acho que o problema do álcool é a questão do abuso, o limite, muito mais a quantidade. É diferente, por exemplo, da maconha, que intrinsecamente ela tem problema. Não dá para dizer assim, eu vou fumar um pouquinho de maconha e tudo bem. Não existe esse tudo bem. Então, a pessoa fica... A maconha é como se a gente pegasse e abaixasse a nossa velocidade para tudo, né? A melhor definição que eu ouvi foi de uma pessoa que falou, olha, maconha a gente fuma e fica assistindo televisão horas. Só que o detalhe é que a televisão está desligada. Entendeu? Então ele fica olhando, ele fica devagar, né? Então ele não consegue. Imagina sexo, nossa, que trabalho. O maconheiro, ele é uma pessoa lenta, né? Ele fica olhando, né, para o nada, horas e tal, né? Então ele diminui tudo, né? Temos algumas perguntas que eu gostaria de responder. ¿Existe disfunção pós-Covid? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei responder a verdade, porque assim, tem a disfunção, né? Todo mundo teve Covid na prática, um pouco mais forte, um pouco menos, todo mundo acabou tendo. Não sei se dá para empurrar isso aí, né? Existem algumas alterações neurológicas que felizmente são raras, né? Aí foi descrito Guillain-Barré, algumas coisas assim. Obviamente, quando existe um quadro neurológico maior, pode vir no pacote de disfunção sexual. Mas eu acho que, pelo menos em princípio, tem um estudo lá do HC que foi feito foi através de entrevista por formulário eletrônico, né? A vida sexual dentro da pandemia, com o confinamento, etc., né? E teve alteração, né? A maior parte referiu pior na qualidade do sono, teve muito divórcio durante a pandemia, né? E a gente já de imaginar que também teve isso aí, né? Eu particularmente dormia tão bem na pandemia porque a vida é tão corrida que pegar uma fase sem horário para acordar, eu achava o máximo, assim, né? Até fiquei meio triste na hora que acabou. Mas enfim, né? Temos outra pergunta. A diabetes afeta diretamente na ereção? Afeta diretamente, né? Tanto na fase aguda quanto tardiamente, porque é a maior causa de arteriosclerose. Então, assim, como é que a gente cuida da saúde do pênis, né? O homem tende a tratar do pênis como se fosse uma terceira pessoa, um outro ser, né? Mas não é, né? Ele faz parte do corpo, né? Então, é o seguinte, tratando bem da nossa saúde como um todo, a gente está tratando bem da função sexual. Então, teve uma dieta adequada, não ganhou muito peso, tratou da pressão alta, do diabetes, do colesterol, fez um check-up mais ou menos de rotina, o coração está bom, o cérebro está bom e a função sexual também vai estar boa do ponto de vista orgânico, tá? Estou falando agora do ponto de vista orgânico. Qual é sua orientação para uma pessoa que já fez
prostectomía total y toma un conjunto de medicamentos para presión alta, colesterol alto, antidepresivos, prediabéticos y tem disfunção eréctil. Olha, a sequência do raciocínio é sempre a mesma. Tenta remédio, tá? Esses aí, o Cialis, o Viagra. Eu não sei se tem mais algum no mercado novo. Acho que não tem nome químico, esses tem vários nomes comerciais, mas é o mesmo medicamento. Não funcionando os comprimidos, existe a possibilidade dos injetáveis. Ele não tem uma aceitação muito ampla, porque é uma coisa um tanto quanto não fisiológica, né? Parar no meio aí do processo do ato para injetar, dar uma injeção no pênis que é dolorosa de regra. Isso não tem uma aceitação tão grande, né? Ainda mais se a frequência de relação à demanda for alta. E, último caso, prótese, tá? A sequência, mas essa pessoa já deve ter um urologista que o acompanha, que fez o tratamento para o câncer da próstata, ele já deve estar em alguma parte desse tratamento já, né? Existem estudos importantes sobre gestrinoma? Não, é gestrinona que perguntaram. Gestrinoma. Que é um progestógeno com ação como se fosse um androgênio. Para as mulheres tem, que na verdade é o chip da beleza feminino. Agora, não sei se tem alguma coisa no âmbito masculino. Não. Com esse medicamento, que eu saiba, não, tá? A questão, o que tem de reposição hormonal para o homem, né? Hoje, o que a gente mais aceita são a formulação em gel, que faz pela manhã, dá um pico semelhante à fisiologia. Mas tem os injetáveis também, inclusive os injetáveis de longa duração, talvez que dá para se assemelhar no racional desse medicamento. Mas o problema dos injetáveis é que assim, faz um pico imenso e depois ele vai caindo e tal. A questão aí é aquela coisa que eu insisto. Embora hoje seja um tema que todo o congresso é tratado, tem aquele simpósio satélite sobre o tema, eu até acho que cria-se diagnóstico para depois criar tratamento, né? Veja, opinião pessoal, tá bom? Isso aí eu aceito aí contra-argumentação. Né? Eu acho que existe um pouco mais de indicação, se super indica reposição hormonal do que se realmente precisa. Eu não estou entrando no mérito, alguém que vai passar por uma quimioterapia, por exemplo, né, ou passou por um problema grave e sabidamente tem uma baixa hormonal, isso pode ser usado temporariamente, né? Mas a ideia da reposição, ela começa vendendo uma ideia de uma juventude eterna, né? E todo mundo se sente melhor e fica mais forte, né? Quando faz reposição hormonal, e depois entra num começa, porque não consegue ficar com isso pro resto da vida, e se parar daí fica pior, então entra aí num círculo vicioso muito difícil de interromper. Bien. Repasé tudo para ver se teníamos alguna pregunta que había ficado no ar. Todas las preguntas fueron respondidas. Eu gostaria, antes de fechar, fazer de mediocampista entre você e Flávia e depois introduzir a Flávia. Vamos a poner a uma altura. Eu vou voltar dame um minutinho, por favor. Bom, eu vou deixar por se entra ainda alguma pergunta mais que eu acho importante, e eu gostei muito que você começou seu raciocínio poniendo a importância no vínculo amoroso e na parte afectiva e vincular. Muitas vezes, quando estamos, Flavia e eu, falando com as mulheres, você sabe que, em geral, en el quadro feminino, a mulher faz terapia, está deprimida, o terapeuta manda al psiquiatra, le dan antidepresivo. E Flávia falava, muitas vezes, o primeiro passo é passar por sua ginecologista, fazer a dosagem de hormônios, ver como você está dentro do teu processo da menopausa, e também não deixar de olhar sua relação amorosa com seu parceiro. Eu trago muito isto porque, digamos que você foi a parte masculina, física, Flávia traz a feminina, e eu trago o emocional. Porque eu acho que muitas vezes para o homem, Renato, é muito mais fácil pensar que o problema é físico. Você vai, tem uma solução mágica, o médico lhe dá um comprimido, sim, uma injeção, uma reposição hormonal, e muitas vezes a solução não está aí. A solução está no diálogo, na conversa, em entender o que está acontecendo com o casal. E eu gostaria que entrara a Flávia agora,
desde el punto de vista femenino, porque uma coisa que ela traz muito, muito em relação a la vida sexual femenina. Flavia, ¿por qué vos no traes un poco tu punto de vista y lo que hemos falado en tantas lives que eu acho que es como abrió o relato Renato y cómo desejaría fechar contigo, da importância do vincular, porque eu acho que uma coisa que hoje está muito pouco cuidada muitas vezes. Exato, a gente já explorou isso várias vezes, mas eu acho que nunca é tarde para a gente reforçar que a função sexual do casal, então a gente viu muitas considerações que o Renato colocou em relação a problemas de saúde, que são essas disfunções orgânicas masculinas. A mulher tem outras tantas que a gente já falou, em relação a questões hormonais, questões de saúde geral, outras doenças que possam acontecer, mas grande parte das vezes a gente tem na questão conjugal ou relacional a chave do problema. E quando vai ser mais esmiuçado tudo isso, o primeiro elemento que falta é a comunicação. Nesse aspecto, para a gente não ficar fazendo uma filosofia muito longa e pensar distante da nossa realidade, nas questões sexuais especificamente, é uma dificuldade muito grande quando você percebe que o casal não consegue conversar das suas próprias dificuldades. Então, eu sempre conto de casos de pacientes, por exemplo, que a gente tem de acompanhamento de muitos anos, que tem um problema que é a falta de, ou a dificuldade para obter o orgasmo na mulher, que chama de anorgasmia, e que o parceiro está casado com ela há 20, 25 anos e nunca soube, simplesmente porque ela fingiu a vida inteira. E ela nunca teve coragem de contar e nem de buscar. E muitos homens também, e existe uma situação muito, muito curiosa, que é o exemplo máximo dessa falta de comunicação, que é a mulher com essa disfunção, ou essa dificuldade de obter o orgasmo, que se relaciona com um homem com a ejaculação precoce. Porque, no fundo, os dois têm problema e, na verdade, a mulher é a primeira a trazer, na grande parte das vezes. E quando a gente, nas conversas, começa a interpelar mais ativamente, mas quanto tempo dura, por exemplo, uma relação sexual entre vocês? Ah, é super emocionante, dura 5 minutos. Tá bom, só que estatisticamente as mulheres demoram de 25 a 30 minutos com estímulos contínuos para obter orgasmo em relações de longa duração. Então, se tem um término de uma relação com 5 minutos, porque houve uma ejaculação, não precisa nem ser dita ejaculação precoce, ela pode ser uma ejaculação prematura, que a literatura chama que é aquela que aconteceu antes do desejo ou antes da satisfação sexual se consumar. Então, a gente tem que ver o casal. Hoje em dia é errado eu tratar um membro do casal, depois tratar o outro membro do casal e não ter visto a relação ao contrário. Inclusive, algumas propostas de alguns centros de medicina sexual já começam e já tentam fazer uma abordagem contrária, uma vez que faz uma avaliação e que o casal é funcional, ou seja, é uma parceria que vale a pena e que funciona, começa a abordagem do casal e depois você consegue desmistificar ali o que é de um, o que é de outro para fazer os tratamentos específicos. Então, é uma nova proposta, é um jeito diferente de fazer, mas que pode ser que venha a ser um modelo para os próximos tempos. Então, eu acho que o que você falou, eu adorei a introdução do Renato e todo o jeito que ele colocou, acho que só estamos recebendo elogios aí, o que eu fico super feliz, mas assim, a gente tem que começar a olhar para a comunicação. Por isso que é tão importante que a gente está fazendo agora. Então, assim, ter a informação, saber evidenciar se existe ou não um problema, e uma vez que esse problema exista, vamos supor que é a mulher que percebeu que o parceiro está tendo uma disfunção erétil, que às vezes ele mesmo está negligenciando ou negando, falando, não tenho, não é isso, foi só hoje é porque eu estou cansado, amanhã é porque eu tomei um álcool a mais, depois de amanhã é porque eu estou com um problema financeiro, só que o negócio vai sendo sucessivo e as relações estão sendo cada vez mais complicadas e assim por diante, ou vice-versa. Às vezes o parceiro percebeu que a mulher está mais insatisfeita, com pouca lubrificação, com relações onde ela tem se queixado de dor, e ela mesma está falando, não, mas hoje é porque eu estou cansada, amanhã é porque... Quer dizer, a pessoa vai dando desculpas e o parceiro está percebendo. Gente, acho que hoje em dia a medicina chegou num ponto tal que não tem mais por que não buscar ajuda. A ajuda está fácil, está acessível e a gente consegue melhorar a qualidade de vida quando faz isso. Bom, primero súper feliz porque veo que la audiencia nos ha... Espera aí, porque eu quero ver a cara de vocês e eu quero parar isto, porque eu acho importante estar los três de corpo inteiro nessa live
Eu acho que fico muito grata por la possibilidade de abrir isto dentro do espaço do Camino. Renato, muito obrigada por tua explicação, porque eu acho que, além do técnico, falaste do homem como ser humano. E eu acho que é muito importante ver ao homem também com suas vulnerabilidades e com uma série de coisas que acontecem na sua vida, por el estilo de vida, por la pressão financeira, por como se viveu a pandemia, por uma série de exigências que muitas vezes o homem não fala que elas padece, ¿sí? E talvez uma das manifestações seja sua falta de erecção ou sua impotência, porque há alguma coisa interna que está atrapalhando, ¿sí?, sua parte emocional. Desde la parte física fue sumamente alentador lo que hoy tenemos para el cáncer de próstata. Y una cosa que ficou muito clara es que muchas das secuelas son transitorias. Yo acho que eso es llevarle tranquilidad a las mujeres y a los hombres que nos están asistiendo, porque siempre parece un monstruo de 5 cabezas, ¿sí?, para el hombre. Toca a parte viril de él cuando piensa en un cáncer de próstata. Gostaría de encorajar a todas las personas que asistieron y a las que van a asistir, porque esta live fica grabada, a buscar soluções e a buscar qualidade de vida, sim. Porque eu acho que, assim como lo fala a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual faz parte dos pilares deste ser humano, seja homem, seja mulher. E hoje a ciência lhe oferece muitas coisas, na medida que você tenha a coragem de querer enfrentar que puede estar con una dificultad. Y vean cómo hoy los profesionales, tanto en el mundo femenino como en el masculino, tienen esa forma de acolher y de tirar ese miedo da distancia entre profesional y paciente para hablar dos temas de sexualidad. ¿Sí? Te diría, Renato, que lo más preocupante de todo lo que escuché es la gente joven. Como mãe, fico surpresa com os números que você hoje colocou nesta live. Eu acho que é assustador. Não, e é um tema que eu novamente te vou convidar a falar. Talvez traga algum millennial para conversar, porque eu acho que é um tema que hay que ponerlo em cima da mesa. Flávia tem filho homem, eu tenho filho homem, tem muitas mais. Eu tenho também. E é um tema da realidade. Junto com a maconha, junto com a bebida, junto com o Cialis e o Viagra. Então, tem aquela conversa, né? A gente tem que entender que, assim, é aquilo que eu falei, o relacionamento é sempre lado a lado, né? É um relacionamento de igualdade entre o homem e a mulher, não no sentido de aquele feminismo mal usado, mas é uma relação que não tem quem manda e quem é mandado, né? Quando envolve essa questão amorosa, né? É uma relação que se complementa, né? Então, a gente culturalmente sempre foi muito condescendente com a pornografia, né? Principalmente a masculina. E hoje o público feminino consome bastante também. Outra coisa que vamos a ir fechando, mas eu vou deixar a plateia pensando e vou deixar a você pensando. Muitas vezes, socialmente, é bem visto que um homem, por exemplo, tenha uma relação com uma garota de programa, fora de seu vínculo de um matrimônio. E muitas vezes, o disparador é alguma coisa que não está bem com sua mulher, que acha que saindo da relação lo resolve. Eu acho que, de novo, a comunicação de ambas partes é fundamental, porque às vezes um terceiro não resolve a situação. Você está terceirizando. E não tem nada a ver, a relação entre o casal não tem nada a ver com a prostituta. É uma boneca, é uma masturbação terceirizada, isso aí. Total. Isso aí não é relação sexual. Total. Não dá para comparar. Muitas vezes, não dá para comparar. As estadísticas, tem, é a regra. Uma atitude masculina de machismo, de que está tudo bem. E talvez no fundo é uma dificuldade que ele está vivendo dele e que não se resolve terceirizando. Então, todas as opções las pusimos em cima da mesa. O objetivo é que você salga da live pensando que pode encontrar uma solução. E o melhor, uma solução de a dois. De a dois. Sim? Bom, Flávia,
teu recado para fechar, después lo dejamos a Renato, primero as damas, y vamos a dejar ya la porta aberta para una próxima live. Perfeito. Bom, eu só quero Flávia, agradecer da gente ter tido espaço para trazer essa questão masculina, ou começar a trazer as questões masculinas, que é um universo que se abre, né? Então você viu quantas informações o Renato passou nesse pequeno espaço de tempo que a gente teve junto, e quantas dúvidas que a gente ainda vai ter. Então eu acho que vai ser muito, muito proveitoso para todos nós podermos contar aí com a participação masculina nessa questão. E eu acho que as nossas mulheres, meu convite a que elas comecem a observar melhor os seus parceiros e procurar sinais dessas eventuais disfunções, tirando um pouco a culpa delas mesmas, que essa mulher é ótima para achar culpa em tudo. Então, às vezes, as nossas dificuldades, que a gente sempre fala que podem estar relacionadas à questão conjugal, que agora elas possam, com essas informações, começar a ter um outro olhar sobre isso e buscar ajuda de qualidade, como a gente sabe. Renato, teu fechamento. Eu quero agradecer o convite, né? Foi um bate-papo de nível extremamente elevado, né? Essa abordagem, ela ainda é rara, né? Mas ela é fundamental. E queria deixar aí para quem está assistindo quando pensar em entrar numa relação, né, amorosa e sexual, porque a gente não dá para separar as duas coisas, a gente sempre entrar com a mentalidade assim, o que eu posso fazer pela pessoa, o que eu vou me entregar pela pessoa e não o que eu vou usar da pessoa para me dar prazer, né? Vamos sair com esse desafio, né? Que lindo! Pô, já ganhei mais uma garrafa de Malbec aí, depois dessa. Tá bom. Já. Porque essa é a natureza humana, o ser humano é feito para amar, né? Para se entregar e para num ato heróico, se entregar. E é isso que tem que pautar, né? E aí o resto fica fácil, né? Tá bom? Yeah. Para nossa plateia, muito obrigada por haber estado aqui. Muito obrigada por a coragem de mandar as perguntas, que eu sei que muitas vezes é difícil. E Renato, as portas do caminho do encontro ficam abertas para que você volte a falar desta forma tan completa, tan de ver todos os aspectos, principalmente o emocional. Eu acho que o emocional é disparador de muitas coisas, sabe, Renato? E que ajudaria muito também ao médico, dentro do espaço da consulta, que o paciente se abriera a pensar no aspecto emocional, como parte do tratamento também, sim. Senhores, muchas gracias desde Buenos Aires, esta vez. Obrigado. Gracias desde São Paulo, Renato, Flávia. Obrigado. La live fica grabada y quiero que sepan que a partir de mañana también va a estar en formato de podcast, Renato y Flávia. Eu depois mando tudo para que vocês tenham, ok? Obrigado. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Boa noite para todo mundo. E se Deus quiser, hasta a próxima live. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.